e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui. Boa noite a todos, os irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais. É uma alegria muito grande poder, enfim, contribuir de alguma maneira à causa do Espiritismo neste momento. Então convido a todos para elevar o nosso pensamento ao alto, pedir à espiritualidade amiga, aos mentores do Círculo da Luz, a Deus nosso Pai maior, a Jesus nosso modelo e guia, a proteção e orientação para os trabalhos que iremos dirigir essa noite. Por isso, oremos. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixe, ó Pai, cair nas tentações, livrando-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória hoje e para sempre. Que assim seja. Francisco do Espírito Santo Neto, através da psicografia do Espírito Hamed, faz um comentário sobre a passagem do item 3
onde trata das bem-aventuranças, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que trata, nesse capítulo, sobre a justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz e para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem mais uns do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma terem feito que justifique estas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, ainda o que menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que muitas vezes prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente e nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justo há de ser esta causa. Isso o que cada um deve bem compenetrar-se por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens em direção a esta causa, e hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. O comentário do Espírito Hamed, quando diz assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossas vidas, incluindo aí sentimentos e emoções. Pois sabemos muito bem, o mundo é tão antigo quanto o gênero humano, e muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós, assimilando o mito do vitimismo. Nas mais remotas religiões politeístas, vivenciadas por todos nós, se não agora, mas em vidas anteriores, em outras encarnações, quando os deuses temperamentais nos premiavam ou castigavam, de conformidade com suas decisões arbitrárias. Por termos sido vítimas nas mãos dessas divindades, é que passamos a usar a técnica para apaziguar as iras divinas, comercializando favores com oferendas a esses deuses, a Júpiter, a Netuno, a Vênus
a Plutão, Deus dos mortos e dos enfermos. Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos erros de comportamento, dizendo que somos desamparados pelos deuses, que a conjunção dos astros não eram favoráveis, que nascemos com uma má estrela e por aí afora. Irmãos e irmãs na fé espírita, vejam bem, quando sentimos a necessidade real de buscar uma religião para atender nossas demandas, procuramos aquela que melhor nos convém. No meu caso, quando necessitei de buscar essa religião, me encaminhei à Igreja Católica Romana, pois pensava eu, nascido, criado, batizado, crismado, era o que me cabia. Mas muitos dos dogmas que me eram apresentados não iam de encontro àquilo que eu pensava e que eu necessitava como religião. Não acreditava, por exemplo, no pecado original de Adão e Eva, na crença de um Deus que punia seus servos, ou em um Deus judaico que privilegiava um povo ou nação em favor de outra, por aí afora. Assim, quando procurei o Espiritismo, basicamente para um tratamento espiritual, e que me deparei logo com as obras básicas de Allan Kardec e os espíritos superiores, fui me interessando cada vez mais por esta doutrina e percebi que realmente ali estava a chave para uma vida melhor, um caminho onde poderia não mais viver como vítima das fatalidades, onde poderia acreditar que ninguém era culpado pelos meus infortúnios. Principalmente, entender que podemos sim ser o arquiteto dos nossos próprios destinos. O Espiritismo nos dá a oportunidade de conscientização do que o passado é que determina o nosso presente e que o presente, por sua vez, é que determina nosso futuro. Essa doutrina, ela nos possibilita uma maneira de vida de não nos vitimizarmos, nos dá força e capacidade para fazermos as mudanças necessárias para uma vida melhor. E daí sim, quando conseguimos entender que Deus não castiga, que tudo aquilo que nós estamos colhendo hoje, que foram plantios de sementes talvez errôneas que fizemos no passado, né, e que precisamos estar atento ao que estamos semeando hoje, para termos a esperança verdadeira de buscarmos uma colheita melhor. Então o Espiritismo nos dá essa condição de entender que aquele vitimismo do eu não merecia isso, a vida é sempre injusta comigo, a culpa é de fulano, Deus parece que não escuta minhas preces e assim por diante. Essa doutrina nos ensina que a causa de nossos problemas está arraigada em nós mesmos, que atraímos aquilo que pensamos e vibramos, que são nossos comportamentos que podem nos transformar para melhor ou para pior. O Espiritismo, enfim, nos tira da posição de vítima e assumir o comando de nossas próprias vidas. E ainda, conforme fala o Espírito Hamed, assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossas vidas, incluindo sentimentos e emoções. Enfim, em vez de atribuirmos aos outros as nossas dificuldades e fracassos, acreditar verdadeiramente que Deus sempre faz o melhor por nós. Portanto, gente, era isso que eu tinha para hoje, meus irmãos e irmãs. Quero agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar
falando em nome dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, e assim, então, agradecido a Deus pela esta oportunidade, agradecido pela casa por ter me chamado para esse trabalho, encerramos novamente com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe, ó Pai amado, cair nas tentações, livrando-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória, hoje e para sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.